Bem-vindos ao primeiro podcast da Rede Condominial. A Rede Condominial é formada por prestadores de serviços para condomínio. Todos nós temos o mesmo cliente em comum, na região metropolitana de Campinas. Estamos aqui reunidos para trocar uma ideia, para trocar experiências e trazer a você informação sobre manutenção, sobre vícios construtivos, AVCB. E todos os assuntos aí da área condominial, né, Márcio? É isso aí. Como é o primeiro, é óbvio que a gente está nervoso. Contamos com a tua compreensão. E aqui é um bate-papo, então não tem uma regra, não tem etiqueta a seguir, não tem protocolo, tá ok? Eu acho que a gente pode... Também estou um pouquinho nervosa, né, por ser o primeiro. O que me tranquiliza um pouquinho é saber que estou aí perto de duas pessoas que eu gosto muito, mas principalmente que são dois profissionais que eu admiro e venho trabalhando em conjunto, e também por saber que a gente tem muito a contribuir aí com a área condominial pelas nossas experiências, pelo trabalho que a gente está praticando aí diariamente, né? Eu vou começar me apresentando, então. Eu sou Alice Feitor, da empresa Feitor Engenharia. Eu atuo aí na elaboração de laudos técnicos, e especialmente na parte de vícios de construção, garantia aí junto às construtoras, inspeção predial e toda a parte aí de consultorias técnicas de engenharia para condomínios. Olá a todos, meu nome é Alexandre, eu sou o responsável da empresa ACL Soluções contra Incêndio. Quero agradecer aqui a essa participação nesse primeiro podcast da Rede Condominial, agradecer o Márcio, agradecer a Alice. E estamos aqui hoje para esclarecer dúvidas técnicas também de vícios, os quais síndicos possuem alguns vícios na área que é a nossa área de incêndio, como a Alice explanou. E estamos hoje aqui também para esse bate-papo e essa troca de ideias. Bom, eu sou o Márcio Caires, proprietário da Caires Administradora de Condomínios. Estamos há 14 anos no mercado, buscando aí atender o síndico de uma forma diferente, fugindo da prestação de contas e das contas a pagar, mas estando participativo ali no dia a dia das dificuldades do condomínio e facilitando a vida do síndico e dos condôminos. Vamos começar então, né? Eu conheci aqui as duas figuras separadamente antes da rede, depois a gente introduziu aí e veio fazer parte da rede. A Alice eu conheci em Hortolândia, numa implantação de condomínio, que é algo que a maioria dos síndicos não faz, né? Não traz essa preventiva para iniciar a vida do condomínio. Eu me recordo que lá foi um trabalho perfeito, que o condomínio usa esse trabalho que a Alice fez até hoje e vai usar para a vida toda, porque foi um mega relatório que inclusive economizou dinheiro para o condomínio naquela ocasião, porque já apresentou os problemas e sentamos na mesa para negociar com a construtora. Então foi muito legal. Sim. E Alice, o que você traz aí? O que você tem de cases que você imagina que pode contribuir para esse podcast e a gente pode contribuir aí para a vida do síndico, para que quando ele pense na dificuldade, ele lembre que existem profissionais aí para ajudar e para facilitar a vida dele. Então, indo nesse caminho do que você comentou, neste case específico de recebimento de obra nova, vamos falar assim, é importante dizer o seguinte: normalmente, nesse início de condomínio, né, os síndicos eles não têm ali nem dinheiro mesmo, né, porque não iniciou a vida do condomínio, né? E aí teve esse papel importante da administradora de nos levar junto ali para fazer essa primeira entrega da implantação. A implantação, a vistoria de recebimento dessa obra. Eu lembro até que, completando o que você falou, o síndico retirou o dinheiro do bolso dele. O síndico pagou do bolso dele para depois receber de volta. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento é tão delicado porque realmente as pessoas não imaginam quantas inconformidades a gente já pode pegar logo de cara, né? A gente está imaginando que está recebendo um edifício novo, já lindo, maravilhoso, tem aquela emoção do recebimento, né? Aquela coisa, nossa, ai, meu sonho. Mas as pessoas deixam de ver coisas importantes até relacionadas à norma técnica, né? A gente acha que o pessoal está seguindo a melhor norma e está tudo inteirinho, mas já vem... Você pode até falar, né, Alexandre, de AVCB, porque o primeiro AVCB renova com 1 ano, né? É verdade, é verdade. As construtoras, ela se responsabiliza, primeiramente, pelo primeiro ano desse processo.
de implantação, né, da parte do AVCB. Até importante que, para que se possa ter o ABITS e a entrega das chaves, é necessário ter o primeiro AVCB de implantação do condomínio, né, o qual o síndico ele recebe isso, né, porém a construtora ela ainda é responsável civil e criminal pelo primeiro ano dessa implantação. Após isso, né, como o condomínio não possui ainda nenhuma gestão corporativa como o síndico, como o subsíndico, como o conselho, então a construtora se responsabiliza pela primeira implantação, né? Após um ano, o condomínio já foi implantado e aí sim a responsabilidade se torna totalmente do síndico. E não é incomum a gente pegar situações, mesmo nessa parte de AVCB, em que venha faltando itens, né? E venham itens Bastante. em desconformidade, né? Bastante. Com norma, com as normas do próprio bombeiro, como que chama? Instrução técnicas, Instruções né? Foi técnicas. como você comentou, Alice. O proprietário ou o síndico, ele imagina que ele está comprando, né, um palácio, que ele comprou o apartamento, ele realizou o sonho dele, né? E como você disse, imagina que a consultora percorreu as melhores normas técnicas, né, para a construção, para a implantação, e na verdade, nem sempre, né? Eu já me deparei com muitos condomínios, o qual acabou de ser implantado, o qual eu encontrei portas corta-fogo sem manutenção, sem fechamento, sem a sinalização de emergência adequada instalado para o local, né? Sem o alarme de incêndio em funcionamento. Então, eu já me deparei com bastante erros, né, construtivos nessa parte de incêndio, né, de equipamentos de combate a incêndio, ou às vezes até o equipamento está ali em funcionamento, porém é um equipamento muito antigo, com a norma já nem mais adere àquilo. Então, realmente, a gente encontra bastante disso na implantação também. Você já passou por algum caso assim, Márcio? Olha, bom, como vocês podem perceber, as informações aqui vão jorrar, né? Informação e case e tudo que está acontecendo aí no dia a dia do condomínio. Eu adoro fazer implantação, porque eu acho que a implantação define toda a vida útil do condomínio. É planejamento puro, né? Seja na parte financeira, como na parte estrutural. E a importância desse preparo, né? As pessoas não dão valor porque imagina que está ali realmente naquela emoção de estar recebendo o primeiro apartamento, muitas vezes, de estar pensando no que está tudo bonitinho, que está tudo novinho, mas em nenhum momento pensa nessa questão, né? De planejamento. Então, planejamento financeiro, planejamento estrutural é o que define os primeiros anos de vida do condomínio. E isso é de extrema importância. Eu, assim, além dessa parte de implantação que a gente pega bastante coisa, eu tenho um case bem bacana para trazer aqui, né? De garantia mesmo, né? E eu acho legal comentar sobre esse caso porque é um caso atípico, né? É um condomínio que hoje, vamos falar que ele já está de construção com cerca de uns 12 anos, porém, quando eu fui lá em 2019, ele ainda estava em garantia. Por quê? Ele ficou 5 anos embargado. Então, a entrega dele efetiva aconteceu em 2015. Então, em 2019, ele estava com 4 anos, né, dentro aí do período dos 5 anos de garantia. Quando eu cheguei lá, eu fiz a inspeção, né, como um laudo de vícios de construção, para que o condomínio pudesse aí cobrar a responsabilidade da construtora. E eu observei que o reservatório metálico, aquele reservatório elevado, né, a torre de água, né, tem pessoal que chama castelo de água, que cada lugar chama de um jeito, né? Mas aquele reservatório, ele estava muito, muito, muito deteriorado internamente, né, com muita ferrugem. Mas, poxa, né, 4 anos já não era para ter sido feita uma manutenção? Não, de fato. Porém, a situação dele era muito agravada para 4 anos de entrega. Eu tenho um condomínio que eu dou assessoria, que ele está com 6 anos de entrega. Recentemente, a gente fez a limpeza desse reservatório. É outra situação, ele tem coisas pontuais, né, de corrosão. E nós já estamos, inclusive, indicando
essa manutenção. Porém, naquele condomínio, ele não tinha 4 anos. Ele tinha... Só te interrompendo, É. eu lembro que uma vez a gente estava numa apresentação sua e você comentou, você classificou em 3 tipos de momento do condomínio. que eu acho que é bem legal isso. Eu vou comentar, então. Porém, só concluindo aí a história. Então, a gente considera que ele tem 4 anos de entrega, mas de execução de fato, eu peguei a nota fiscal da aquisição desse reservatório. Ele foi adquirido em 2009. Então, em 2019, ele tinha 10 anos. Sim. Né? Então, 10 anos sem... Entra no que eu comentei com você, né? O equipamento já não atende mais. 10 anos sem nenhuma manutenção, você imagina. Então, ele realmente estava caindo de corrosão. Na época, para a gente adiantar a história, foi feito esse laudo, foi notificada a construtora. A construtora, por sua vez, também contratou um perito particular da confiança dela, que é bastante comum, levou este perito para fazer o laudo. O perito também atestou que precisava urgente de uma manutenção e nada foi feito. Em 2021, o condomínio me chamou, porque o castelo começou a apresentar uma deformidade. E aí a gente teve que interditar esse reservatório de vez, porque ele realmente estava a ponto de colapsar, né, de cair, de fato. Quantas unidades mais ou menos tem? Lá tem 320, acho. Bastante. 320 unidades. Um reservatório que fornece água para 320 20 unidades. Ele é grande e, assim, foi uma grande preocupação, né? Quando eu fui lá. Eu conto esse caso porque foi um dos casos mais desafiadores para mim, né? Aí, ao longo da carreira, porque eu tive que, de fato, interditar. Isso é o final, né? Quando você fala assim, nossa, eu tenho que interditar isso, eu tenho que pensar que eu tenho 320 pessoas para abastecer. Como que eu vou fazer isso, né? E qual foi a reação da síndica quando ela soube que Ficou você desesperada. teve que interditar? Ela ficou desesperada. Não que ela não quisesse interditar, mas a preocupação dela era o muito abastecimento. Para atender todas essas famílias. Então ela me pediu, ela falou, será que que a gente pode fazer? Eu falei, primeiro a gente tem que diminuir o peso do reservatório de cima. Então você vai fechar completamente a água agora e vai consumir essa água. Nós vamos abaixar ao máximo o peso do reservatório de cima e vamos trabalhar no mínimo, sabe, na casquinha. Sim. E foi o que a gente fez. E, lógico, em seguida eu já fui dando a consultoria para contratar uma empresa para fazer uma estrutura auxiliar. Nós realizamos essa estrutura auxiliar para depois pensar no que ia fazer com a construtora, né? Isso aí já seria o último dos casos. Que visão que você teve, hein, Alice? É difícil, desafia muito a gente quando a gente tem que chegar a esse ponto de falar, não, tem que interditar. Não é fácil para ninguém, seja um reservatório de água, seja um edifício. E a minha maior preocupação é que, assim, o reservatório está muito mal posicionado. Então, ele tem muita proximidade, se eu me lembro bem, tá, pessoal? Uns 6,5 metros até o edifício e menos ainda até as casas que estão na divisa. Não é só fornecimento de água. Não, tem que pensar no que aconteceria, na segurança, né? O que poderia acontecer na segurança. Ele colapsar. Você sabe quem é esse cliente, né, Alexandre? Eu imagino qual seja. Sim. É um cliente em comum nosso. Recentemente a gente viu aí, aqui na região de Campinas, imagem que circulou nos grupos de WhatsApp de quem é especialista em condomínios, né, como a gente, de acidente de caixa d'água que veio ao chão, né? Tivemos. Em Campinas, né? Sim, aqui em Campinas, e é assustador, né? É assustador. E a gente tem casos... parece que está aumentando, Márcio, esse número de casos, né? A gente não vê só em Campinas. Que demonstra nitidamente a falta de manutenção. Né? De manutenção, principalmente. A gente também tem alguns casos de defeito estrutural, que aí é um vício oculto de construção, né? De execução, executivo. A gente também tem alguns casos assim. Mas, no geral, quando a gente vê reservatório metálico, o que tem acontecido bastante é a falta de manutenção. E a manutenção preventiva sempre sai mais barato do que o reparo. Né? Imagina um reservatório de água, sempre sai mais barato. E, Alice, eu tenho uma pergunta sobre esse cliente. E como que ficou a questão quando você esgotou totalmente a água desse reservatório? Como ficou a questão da reserva técnica do Corpo de Bombeiros para atender? Não ficou. Não sobrou nada. Não, porque o que teve que ser feito lá foi um bypass, né? Então, quando a gente fala um bypass, foi uma estrutura auxiliar, desativou todo aquele reservatório. Hoje ele já está desmontado, já virou entulho.
mas uma estrutura auxiliar que bombeia direto a água da rua. Hoje o condomínio não tem reserva, vamos falar assim, né? Entendi. Então, tudo que vem da rua, ele para ali um pouquinho, mas vai para consumo com esse bypass. E aí, como dentro desse reservatório tinha ali uma reserva técnica para combate a incêndio, ou um condomínio que não tem piscina. Então, assim, não tem. E aí, Ale? Nesse caso, né, corre-se um grande risco, né, porque a gente nunca sabe quando um incêndio pode ocorrer, né? O incêndio ele não avisa, quando ele está prestes a ocorrer, né? Simplesmente acontece. Então, isso é muito preocupante, Alice, porque se um dia acontecer, o condomínio provavelmente estará com quase 100% descoberto sobre uma reserva técnica para um combate, né? Tanto para os moradores que são brigadistas lá, né? Quanto para a equipe do próprio Corpo de Bombeiros também, né? Auxiliando com a reserva que teria que, de fato, é obrigatório ter uma reserva técnica de incêndio destinado para isso em todos os condomínios, né? Então, é algo muito sério mesmo. Teve um outro caso, além, esse para mim é o mais preocupante, né? A questão da segurança mesmo. E lá tem histórico de incêndio esse condomínio. Já teve incêndio dentro do condomínio, em unidade, mas teve também um na divisa, que era uma espécie de terreno. depósito, não sei, de reciclagem, não sei exatamente o que era, que teve lá e o condomínio colaborou. Inclusive, eu acompanhei esse caso que passou até nos noticiários. Passou. Eu acompanhei. A própria brigada de incêndio do condomínio foi muito ativa para o combate. Foi porque tinha carro do condomínio estacionado bem pertinho da divisa. Então, eles imediatamente pegaram aí o sistema de hidrante e contribuíram nessa... Por isso que é importante a participação, né, dos moradores no treinamento de brigada de incêndio. Né? Muitos moradores não querem dar importância para isso, né? Mas, de fato, quando ocorre um princípio de incêndio como esse, os próprios condôminos que já foram treinados, né, eles já atuaram no combate, ou seja, nem dependeram do próprio Corpo de Bombeiros para atuar. Sim. Eu sei porque eu acompanhei esse caso de perto, né, e eu vi que realmente eles foram ativos ali e combateram aquele incêndio. Então, se fosse hoje, não poderiam ser tão ativos, né? Exatamente. Hoje já não teria mais essa reserva ali disponível para isso. Sim. Você já pegou algum caso de incêndio, Márcio, em condomínio que você cuida, não? Não peguei, graças a Deus ainda não. Mas eu já vi do meu apartamento um incêndio. É horrível, né? É uma coisa terrível. Uma coisa que é muito rápido, o fogo consome, assim, absurdamente rápido. Em questão de minutos. Exatamente. É muito rápido mesmo, né? Você tem essa informação? Na verdade, assim, já presenciei incêndios, até mesmo no meu próprio condomínio, né? Parecido com o que a Alice comentou. No meu condomínio, ao lado da minha casa, ocorreu isso também. E nesse dia eu estava lá e eu fiz o combate sozinho. Nesse dia. Eu levei cerca de 2 horas para fazer esse combate, totalmente sozinho, tá? Não tive apoio de ninguém lá no dia. Moradores preocupados, olhando, observando, mas pôr a mão na massa ninguém põe, teve a coragem, ninguém sabia o que fazer. E eu estive lá combatendo esse incêndio durante 2 horas, né? Nossa. No dia, as guarnições do Corpo de Bombeiros não estavam ativos, porque eles estavam em outras ocorrências, né? E eu tive que combater esse incêndio, né? Eu lembrei agora, na verdade, em Hortolândia, recentemente, acho que faz uns 2 meses, um síndico nosso teve um princípio de incêndio num apartamento e curto-circuito de tomada. E a sorte que ele é bombeiro civil. Então ele soube atuar rapidinho para que a coisa não lançasse. Você também é, né? E eu também sou bombeiro civil. Eu também sou bombeiro civil, sou amante dessa área, dessa profissão. Eu amo o que eu faço. Eu amo contribuir, né, principalmente para a regularização dos edifícios. Nós sabemos que aqui na cidade de Campinas é uma cidade que existem milhares de condomínios, os quais não possuem mais AVCB. Ou só existiu a AVCB de implantação, na época da construtora, tá? E daí para frente nunca mais ouve-se falar. Normalmente é condomínio de que idade? E a partir da década de 70, década de 80, esses condomínios já não existe mais documentação. Olha, como administradora e decisora ali, né, na Assembleia para contratar e renovar a VCB, a gente percebe uma grande dificuldade das pessoas entender dessa formalidade, né? Porque não é só uma formalidade, é um planejamento exatamente para evitar o incêndio. Mas na hora que você está ali fazendo, que você mostra o custo disso,
a maioria dos moradores, deixa isso para lá, sempre vai ficando Dá para importância. outro momento. O AVCB, a gente sempre percebe que vai ficando sempre para um outro momento. Até que alguém presencie, né, alguma situação, ou que o próprio condomínio tenha o início de alguma situação que comprometa e que aí faça que realmente os moradores tenham essa conscientização. Mas realmente é uma grande dificuldade aprovar nas assembleias essa taxa extra, né? Esse rateio extra para poder custear regularizar essa E documentação. só para vocês entenderem, tá? O avanço desse processo de atualizações de normas técnicas do Corpo de Bombeiros, né? Que a primeira iniciou-se lá em 1983, tá? E a atual hoje é de 2018, já sofreu inúmeras alterações. Então, o que foi feito antes da pandemia no decreto, hoje já não se aplica mais. Hoje já se atualizou e cada dia mais está sendo mais dificultoso você conseguir o processo desde o zero até a entrega da documentação. Hoje são vários detalhes. Hoje são elaboração de projeto técnico, que a maioria dos condomínios não tem mais isso, né? Qual é a elaboração? Instalação dos principais equipamentos de incêndio, como bomba de incêndio, como alarme de incêndio. Tudo isso se faz obrigatório, tá? Além de luzes, além de corrimão, tá? Que sinalização. Exato. E, no caso, como o Márcio comentou, quando você monta o escopo de todo esse trabalho, se torna caro. Só que se torna caro, porém é um edifício da década de 80, da década de 60. Tem muita regularização para fazer, né? Por isso que realmente adequação. se torna caro. Exato. Por isso se torna caro. Programada, né? E fazendo aos poucos, né? Isso vai se cotizando e vai amortizando. Por isso que um dos itens da norma, ela diz que o condomínio ou estabelecimento, ele precisa dar sequência contínua nesse processo. Se ele der sequência contínua nesse processo, automaticamente os custos serão menores. Sim. A quantidade de adequações serão menores. Por quê? Porque ele já veio de um processo que ele já iniciou-se do zero e ele mantém uma manutenção preventiva. É assim como se fosse a manutenção do nosso veículo. Se você todos os anos, né, você comprou um veículo zero, se você leva na revisão durante 10 mil quilômetros, com certeza a tendência do seu veículo é te dar menos gasto de manutenção. Exato, daqui um ano a manutenção. E para o condomínio é a mesma coisa. Se o condomínio não prever essas manutenções anuais, é óbvio que na validade da documentação ele vai ter que se dispor de um investimento alto para isso. Bem maior. Entendeu? A gente tem uma regra que a gente comenta muito na engenharia diagnóstica, né? Que é uma progressão, né? É a lei de Sitter que a gente fala, né? É uma progressão em 5 vezes. Então, o que acontece? Você não deu a manutenção, você não fez correto na fase de projeto, na fase de execução vai custar mais 5. Né? Você não fez correto na fase de execução, na fase de manutenção preventiva, não é nem mais 5. Aí ele é progressivo, né? Então, 5 vezes 5. Então, ele vai cada vez aumentando até chegar na fase de manutenção corretiva e aí, né, já cada vez vai aumentando mais. Então, tem essa questão da lei de Sitter que comenta sobre isso. E é um fato. Se você não fizer na etapa correta, isso sempre vai te custar mais caro ali na frente. Exatamente. Sempre. Na verdade, o que acontece? A administradora em si, as administradoras, elas precisam ter essa consciência de que parte delas, a gente trabalha com síndico orgânico que muitas vezes nunca participou, né, de um treinamento, Sim. não Exato. tem a ideia geral do condomínio. Né? E a administradora em si, ela tem que passar esse cronograma do que fazer, né? A gente tem aí a detetização, limpeza de caixa d'água, as obrigações legais do condomínio. Mas ela tem que trazer também, conectar esse síndico a esses profissionais como vocês. Sim. E só a gente, na experiência de ter vários condomínios administrando, você percebe, você acaba conhecendo profissionais e é um momento de conectar. Falando aqui um pouco do Alexandre, eu conheci o Alexandre no meu condomínio, que eu moro, por acaso também administro, para fazer o AVCB. O meu condomínio é um condomínio desses antigos do centro. Da década de 70, o seu. Exato, que não sei nem desde quando não tinha AVCB. E não era uma preocupação da antiga gestão, né, do condomínio, que passou a ser da atual gestão. E custou dinheiro, óbvio. Exato. Porque não teve manutenção nesse período todo, né? E aí depois, com a contratação do Alexandre, que foi fazer o levantamento de projeto, né, Alexandre? Exato, lá nós elaboramos o projeto do zero.
fizemos manutenção no sistema de bombas, instalamos quadro no sistema de bombas para automatização dela, fizemos instalação de uma central de alarme de incêndio no seu condomínio. Então é aquilo que nós comentamos, não adianta no momento da entrega estar lindo, maravilhoso, você na emoção de pegar a chave e morar, né, e trazer sua família para morar, mas tem que ter toda essa preocupação. E acho que um grande desafio do síndico, além de unir tudo isso, né, e fazer funcionar, é ter participação interna dos próprios condôminos, né, porque a maioria quer só o resultado final. É importante o síndico ter esse braço, né, que possa auxiliá-lo, né? No caso do Márcio, quando eu conheci o Márcio, foi através da Alice também. A Alice me indicou para o condomínio do Márcio. Sim, verdade. E depois que eu visitei o condomínio do Márcio, o Márcio me levou para visitar outros condomínios que ele administra. Então, é legal ter esse... A gente vê que funciona, a gente quer replicar, né? Então, é importante, essa é a ideia da rede, né? É importante ele ter esse braço, porque através desse braço de apoio, então, no caso dele, que é administrador, ele pode também informar ao síndico o histórico, como é que está o condomínio dele. Entendeu? Então, eu fui até os condomínios, esses novos condomínios do Márcio, esses clientes dele, fizemos um apontamento, né, através de um orçamento e tudo mais, para que o síndico possa enxergar também a necessidade. Exato, e o papel da administradora, que foi informar ao síndico. Ele não omitiu. Senhor síndico, no meu condomínio nós estamos fazendo, nos meus outros clientes nós estamos fazendo também. Então, estou trazendo aqui um profissional para avaliar a sua estrutura, para verificar como é que está os equipamentos de combate a incêndio, porque às vezes o síndico ele imagina que o equipamento de incêndio principal dele é o extintor e a mangueira, que simplesmente ele manda para recarga anualmente, né? Ela volta da empresa que faz essa manutenção, deixa ele ali parado e pronto. Daqui um ano eu vou voltar a rever esse equipamento. Na verdade, não é bem isso. O AVCB vai muito além do que uma simples mangueira e um extintor. Exato. Bom, aproveitando aí o gancho do Alexandre, falando da mangueira de incêndio e tudo mais. Manutenção. Lá no meu prédio, inclusive, nós tivemos o roubo de peças da mangueira de incêndio. E aí o que acontece? Remetendo a tudo isso, né? A gente está falando daqui, nós pertencemos à rede, e falando da rede, a gente tem uma troca de experiências nossa dentro da rede também, né? A gente tem, inclusive, uma profissional, que é a Bruna, lá da RBR, que fala pra gente todas as nossas reuniões, todos os nossos encontros, é uma troca de experiência. Sim. Né? Para que a gente possa levar essa troca de experiências para os síndicos, né? A gente faz eventos e já tivemos 2 eventos, que é exatamente isso, é instrutivo para que o síndico possa tirar planejamento dali, tirar novas ideias, ver que é possível, né? E ver que é acessível também. Sim. Na verdade, é bem legal você comentar essa questão de roubo de mangueira, porque eu acho que isso é uma unanimidade, né? Acho que todo condomínio passa por isso. Pelo menos todos que eu conheço já tiveram algum tipo... Infelizmente, né? A gente está comentando... Você se frustrou bastante, né, Alice? Que você... Eu me frustrei. No meu, inclusive... No seu condomínio, né? Mas é engraçado que as piores coisas acontecem nos nossos condomínios, né? Essa questão da mangueira mesmo, numa reunião aí que eu tive com a Bruna, ela comentou que como parece cobre, né? As ligações lá... É latão, aquele material. Exato. Sei lá, o infeliz... O infeliz... Ele imagina que aquilo ali seja de cobre. Exato, né? Que vai ter um... E mesmo sendo latão, tem um valor. Tem um valor, né? exato, tem um valor. Para nós, para o meu condomínio, para repor, custou mais de R$4.000. Né? Para o meu custou quase 14. E, na verdade, eu ia falar 14. isso aí para ele mesmo agora. Foi engraçado porque o dia da vistoria do condomínio do Márcio já era após as 18 horas, né? E aí eu comecei a andar de andar por andar e abrindo todos os abrigos juntamente com a síndica. Sim. E aí, quando eu me deparei com um dos andares, eu vi que as empatações foram cortadas, né? As pontas foram cortadas. E aí ela se desesperou. Eu falei, nossa, mas eu fiz a manutenção há pouco tempo, há poucos dias. Nossa. E aí o Márcio foi lá, o Márcio também se deparou com aquilo, não acreditou, né? Sim. Que realmente havia sido furtado. O meu condomínio é um condomínio em implantação, né? Ele tem menos de um ano, o meu, onde eu moro, né? Sim. E no dia da minha mudança, como eu tenho já essa noção, eu sou muito, né? Deixa eu dar uma... eu vou fuçando, aonde vai, né? fuça. Eu tava parada na frente do elevador, né? Esperando a mudança subir. Aí, olhei para trás e a caixa de hidrante, né? Aí
Pô, abrir quando eu pra abri, ver como tava é que é. assim, com as 2 pontas cortadas ali. Puxa. Não, e o pior é que é só um lacre que qualquer um pode romper. Sim, É. não, e lá não tinha nem lacre, porque Ah, as pessoas entendi. não têm a noção, né, que isso acontece. Isso é uma noção nossa como Profissional. pessoas Exato. profissionais que trabalham na área. Sim. Mas pessoa que não conhece achou um absurdo. Eu falei, gente, eu vejo isso em todo condomínio que eu vou. Só para vocês, Infelizmente aconteceu no nosso, pra né? vocês entenderem isso daí, esses equipamentos, eles foram projetados para salvar vidas. É. né? Isso que me deixa mais. Em caso de uma ocorrência de um incêndio, você não consegue ali plugar, você não consegue conectar a mangueira no registro para você poder fazer o combate. Eu tenho um case desse que o condomínio descobriu quem furtou, né? E era um morador. Eu queria ver Não a cara dói desse mais? morador Não quando dói ele- mais? Quando ele visse as imagens. Não dói mais saber que é uma pessoa que mora ali, que Sim. tá se colocando em risco junto aos seus vizinhos? E ele também não entende que vai sair do próprio bolso dele. Sim, e no fim saiu, né? Exato. Imagina, 14 mil reais, você falou de investimento? Do meu. Do seu condomínio? Do meu, é. 14 mil reais daria para investir em outros sistemas. Sim. Né? Ou uma manutenção preventiva para o seu condomínio. Ou até em melhorias, Exato. né? Em coisas que. A implantação, né? É isso, porque quando você pega um condomínio, né, Olha, eu pelado, faço planejamento financeiro. Quer 14 mil dizer, reais é sempre maravilhoso sempre no bem-vindo, né, Márcio? Ainda mais o condomínio de implantação, né, Márcio? carro. Opa. É, o Isso condomínio. Ajuda bastante. Alguns, né? Depende muito aí de construtora, mas alguns vêm completamente pelados, né? Eles vendem a área, por exemplo, a área fitness, a área Sim. gourmet, mas não tem. No caso do nosso, veio alguns equipamentos, mas assim, você tem várias coisas ainda para colocar no condomínio, né? Uma das principais é o sistema de câmera, logo de cara, né? Que é algo Na verdade, caro. o condomínio de implantação é um desafio, né? Ele tem que ser feito muito bem feito, pensar muito bem pensado, porque na verdade você vai lidar com uma inadimplência que você não sabe ainda como vai ser. Você tá no escuro, né? Quando você exatamente. faz a previsão orçamentária Exato. desse primeiro ano, Quando né? a gente está num condomínio que já tem vida útil, a gente consegue achar o percentual de inadimplência e fazer um planejamento financeiro para o ano seguinte, pensando nesse percentual já. Agora, quando você está num condomínio de implantação, que você tem que comprar, montar as áreas, né, que não tem nada, Sim. e às vezes as construtoras atuais estão colocando, mas mesmo assim sempre vai faltar alguma coisa, né? Carrinho de compra, carrinho Tapete, para retirar lixo, esse tipo de coisa. lixeira. E ainda lidar com uma inadimplência que você não sabe qual vai ser. Sim. Né? Então, é sempre um desafio a implantação. E ainda se deparar com o que aconteceu com o seu condomínio, Alice. Né? Do, Com do- esse do furto. roubo, furto, né? Mas assim, as pessoas a gente tem que conscientizar as pessoas de que isso é uma prática bastante comum. Sim. A gente tem que se cercar de alguma forma, né? No meu condomínio, a gente acabou optando, já nessa aquisição das câmeras, do sistema de segurança, nós colocamos uma câmera por andar no Por hall. hall. Não é todo o condomínio que tem até essa infra, né? Essa possibilidade de Exato. criar isso. Nós optamos por isso porque nós tivemos, além do furto de mangueiras, nós tivemos também furto de cabeamento do fio terra, né, do aterramento do prédio. isso. Até isso, cara, tá difícil. Outra coisa que roubam bastante, né, Lê? A iluminação. emergências. Luz de emergência, a luminária Pra de quem não emergência. sabe, eu também vistoriei o condomínio da Alice, né? E eu me deparei com a falta grande de luz de emergência também. E não foi falta de entrega da construtora, é importante, porque nós vistoriamos o recebimento, Eu eu vi que os inclusive furos participei. estavam lá. Os furos estavam lá, só não estava a intactos. luminária, né? A luminária foi embora. Então, essa fase de implantação de condomínio tem muito disso, né? Porque pouca gente olhando, muito prestador entrando, e assim, não estou também dizendo que é só prestador, teve esse caso aí, próprio morador. Mas é uma fase bem vulnerável. Mas é uma fase que o condomínio está bem vulnerável na questão de segurança, Sim, né? sim. Muita gente entrando. Por mais que tenha controle de acesso, por mais que você grave tudo. Mas a gente não sabe, né? Internamente, se você não tem as câmeras, como você comentou, do seu condomínio. Fica O difícil. meu condomínio já é um sonho colocar as câmeras. Eu acho muito legal essa troca que a gente tem como rede, né, Márcio? Sim. Porque a gente traga um pouquinho da minha experiência, o Ale da Adele, Exato. você e os demais colaboradores lá da rede também trazem Unindo isso. tudo isso, o objetivo nosso é levar isso para os síndicos. E, Alice, Então, o dia a dia é mais fácil. voltando um pouquinho naquele case que você comentou, qual que é hoje a real situação desse condomínio hoje? Já iniciou a construção desse novo castelo? Olha, está em ação judicial,
né? Então, o condomínio ele tá limitado ali ao que ele pode fazer. Tem uma outra situação que é realmente a posição daquele castelo metálico. Ela inviabilizou para você trazer ali e içar esse novo reservatório, porque tem que fazer um novo, né? Então, Está no fundo. Mas o tá no local, fundo do condomínio, numa o área local, isso que eu ia de... perguntar, ele permite a construção de um novo ali com mais Então, o acessibilidade? pessoal está quebrando a cabeça. A construtora, até dentro do processo, ela sugeriu alterar a posição, mas aí você pode até falar melhor que eu, né, Márcia? A condição para você alterar isso agora, Sim, numa aprovar, aprovação prefeitura, até de assembleia, porque assim, Assembleia, o que acontece? É 2/3, um bichão enorme, sim, né? sim. Que está na frente da janela de alguém e Sim. vai passar a ficar na frente da janela de um De outro outra alguém, pessoa. né? Então, eu acho que Nós planejamos a coletividade, mas nem sempre a coletividade Vai dar consegue enxergar desse jeito. Exato. exatamente. Então, está meio empacado nessa situação da locação desse reservatório, porque no local que ele foi, de fato, construído, está um pouco inviável de fazer um novo lá. Até porque tem uma vizinhança bem próxima, né? Sim, A foi até divisão- sugerido passar o reservatório, içar por cima das casas, mas o pessoal ficou apavorado, não Sim, quer de jeito Eu nenhum. também ficaria. Então tá nessa situação. E só puxando esse gancho, Ale, lá teve uma outra empresa, né, que mexe com o reservatório, que alertou para uma outra situação relacionada a incêndio lá. Como as tubulações ficaram vazias, estão vazias já há um bom tempo, e elas são em ferro fundido, né? Exato. Ela sem água, ela pode ter uma degradação Muito maior. Então, acelerada. Sim. Corre o risco de ter que refazer o sistema de novo, né? De novo. E aí ele nos alertou, isso que é muito legal, né? Sim. Você ter parceiros que, Sim. você está com essa situação lá, vamos pensar como fazer. E eles fizeram agora, recentemente, para combater essa situação, eles pressurizaram a rede. Não dá para usar. Sim, mas pelo menos tem água. Pelo menos está com água pressurizada, Entendi. toda a rede não está mais seca. Para que ela não venha se deteriorar muito rápida a tubulação. Então, eu acho que é legal. Eu acho que né, esse fornecedor, ele não é da rede ainda, mas vai ser. Sim. Ele é um parceiro, ele sempre com esses assuntos de reservatório elevado, ele sempre contribui muito com a gente. E eu acho que a gente tem feito um papel bacana, né, dentro da rede também, de contribuir com esses síndicos, especialmente os orgânicos, né, Márcio? Porque no dia a dia deles é algo novo, né? Normalmente o síndico orgânico é aquela pessoa que está ali vendo os problemas do condomínio, que está percebendo que as pessoas não estão muito à frente, mas ele não tem conhecimento, mas ele dedica o seu tempo a isso. Né? Sim. Então tem muito valor a agregar aí conhecimento, né? Alice, eu tenho um case para contar um pouco parecido, tá? Só que é o inverso. No caso, o condomínio está sem a reserva técnica de incêndio e tinha a reserva técnica de consumo, tá? Me deparei com um cliente final de 2021. Exato. E eu visitei esse condomínio, é um condomínio de 13 torres, tá? É um condomínio grande também, considerado grande, de grande porte, de unidades. E quando eu me deparei com esse cliente, eu descobri que não existia reserva técnica de incêndio. O que houve nesse caso? O síndico, na gestão anterior, houve-se um rompimento de uma das caixas d'água, que é superior, tá? Então lá Reservatório não é superior. Exato, não é o reservatório Castelo, tá? É o superior, então 13 torres, 13 reservas, tá? Sendo consumo, sendo incêndio. E houve uma delas acabou se rompendo e acabou alagando uma das torres, tá? E aí o síndico, por falta de conhecimento, não contratou uma empresa especializada na área de engenharia para cuidar desse assunto. Contratou alguém que poderia suprir as necessidades do condomínio, tá? Em questão de agilidade, em questão de custo-benefício. E eles possuem uma reserva de 18 mil metros cúbicos, tá? Entre consumo e incêndio. E ele reduziu para 12 mil metros cúbicos. Quando ele reduziu para 12 mil metros cúbicos, ele feriu totalmente a reserva técnica de incêndio. Ou seja,
Além dele ter reduzido, ele foi lá e cortou todas as tubulações que saem da ponte de sucção da caixa d'água de incêndio, tá? Que alimenta a rede de hidrante. Ele cortou todas, tá? Por falta de conhecimento. Eliminou ali. Exato. Por falta de conhecimento, ele eliminou todas as saídas de sucção de incêndio. Moral da história, quando eu me deparei com isso, né? Eu percebi que se acontecesse o sinistro ali, não saía nada, nenhuma gota na reserva técnica de incêndio. Ou seja, nós tivemos que construir um novo reservatório, só tá? para essa finalidade. Seria inferior, tá? Tivemos que construir esse reservatório inferior. Aliás, nós estamos ainda em processo de construção desse reservatório, tá? E a minha maior dificuldade, né, é o fluxo dessa passagem d'água. Porque antes era por queda, né? E agora ele vem por fluxo inferior. Ou seja, ele é bombeado. Exato. Recalque. Nós tivemos que aumentar 2 bombas de incêndio para alimentar esse sistema. E o grande risco é que a tubulação ela não foi preparada para receber esse sistema. Ela foi preparada para receber por fluxo. Ou seja, o condomínio está tendo que investir um alto custo, né? Tanto na construção... Não dava para recuperar Então... o que o abençoado fez? Na verdade, a minha intenção era recuperar, porque o trabalho seria bem menor. O condomínio já tem instalado 13 bombas de incêndio no local. Só que o trauma foi tão grande para os moradores e para a gestão... Do rompimento, que eles teriam que reabrir novamente o telhado, tá? E remover aquela caixa d'água e colocar uma nova com uma capacidade, né, igual ao que o projeto demanda. Então, o trauma deles foram tão grandes que eles preferiram investir no reservatório inferior, no sistema novo, do que... Que loucura, né? Esse sistema elevado. Ou seja, tá vendo a falta de conhecimento, a falta de experiência, o que gera... O pessoal precisa parar de fazer isso também, né? De ir no escuro, né? Eu tenho feito um trabalho bem legal com os condomínios de conscientizar e tenho tido bons resultados na questão de elaboração de escopo técnico. Na verdade, eu te indiquei até num condomínio recente. De impermeabilização, o pessoal né? fez um levantamento de orçamentos, só que ninguém tinha conhecimento técnico para tomar a decisão. E que vieram diversos tipos de impermeabilizante, né, sugeridos. Nesse condomínio eu não sou administradora, mas faço parte do conselho, porque é um condomínio que eu tenho apartamento. E no final das contas eu falei, gente, do conselho aqui ninguém tem a visão técnica para escolher a melhor técnica. Então nada melhor que alguém responsável, especialista, para poder tomar essa decisão. E, inclusive, destas propostas, né, como que eu costumo fazer? Bom, primeiro eu vou lá, faço uma vistoria, analiso a situação atual, aí volto para o escritório, né? E ali a gente vai analisar qual que é a melhor técnica e o que ali custaria menos, impactaria menos, mas que resolva, não que seja uma técnica paliativa, né? Então, ali a gente fez isso, inclusive eles passaram as propostas que eles já tinham realizado, e aí você faz uma análise. E tinha 2 técnicas ali que nem atenderia. Sim. Então, as pessoas precisam começar o investimento ao contrário, precisa começar a investir nesse estudo preliminar, né? Importante para poder atingir a melhor técnica e o prazo máximo. Vai gastar 2 vezes. Vai gastar 2 vezes. Porque ela emprega a técnica incorreta. Ela vai durar pouco, né? Sim. Daqui a pouco vai ter novamente o problema, vai ter que trocar tudo de novo. Então Exatamente. é melhor gastar consciente, né? Exatamente. Do que até porque a gente está falando de dinheiro de uma coletividade, né? De uma coletividade e assim, normalmente a gente, quando que eu vou entrar nessa questão de escopo técnico? Quando são serviços mais onerosos. Exato. Né? Então, normalmente eu estou fazendo escopo técnico para quê? Fachada, restauração de fachada. Fiz um recentemente muito legal, que foi para um condomínio que tem 12 torres de telhado, né? Então, eles me chamaram, mesma situação, olha, a gente tá aqui com algumas propostas, mas a gente não está conseguindo decidir. E quando eu peguei, o que estava sendo proposto era também alguma coisa meio... Não ia atender. Que ia atender provisoriamente, nem era a melhor técnica, enfim.
E aí a gente vai, faz esse trabalho inverso. Olha, esta é a técnica que tem que ser utilizada aqui e é isso que vai resolver. A gente traz uma segurança para o síndico que ele fica no céu, né? Poxa, eu estou super respaldado, eu estou super resguardado sobre essa decisão, que é o que faltou para o seu síndico. Exatamente. Até porque toda a Assembleia fez o trabalho agora. Durou pouco. Alguém vai lembrar disso e vai Na jogar próxima. isso na próxima Assembleia. Exato, que vai querer se beneficiar que fez e deu certo. Você sabe, eu tive uma situação ontem, né, numa vistoria, que a pessoa... Aí já é de acessibilidade o assunto, né? Mas a pessoa estava indignada porque na última adequação que ela fez, ela estava achando que ela estava arrasando, que estava tudo adequado, que estava tudo acessível. E a gente está nesse processo agora e descobrimos que não. A maior parte dos banheiros está totalmente inverso ao que a norma pede, né? E ela ficou muito chateada e ela comentou exatamente isso, Márcia. Ela falou assim, olha, eu estou chateada porque a gente confia, às vezes, numa empresa. Sim. Ela vem, ela faz, você está confiando, você investiu dinheiro, Sim. está adequado. E aí vem uma outra empresa e me fala que não está adequado. Então, é muito frustrante isso. Então, até para um síndico, ele acha que está fazendo, às vezes, na melhor intenção, e eu vou resolver Ou o com o problema melhor da profissional, pessoa. né? Vou resolver o problema. Habilitado Tá pra chovendo isso. na minha cabeça. Pô, vou lá, vou resolver o problema daquele morador. O E síndico, aí... ele responde, tem responsabilidade civil, né? Sim. E isso, na verdade, a partir do momento que você... Tudo bem que não demonstra má fé, né? Uhum. Simplesmente, às vezes, é falta de conhecimento. Sim. Mas, dentro dessa falta de conhecimento, coisas que são decisivas, né? Obras que vão impactar no condomínio, depende disso, né? Não tem Depende. como, hoje em dia, mais E olha, abrir mão disso. eu já, assim, como eu atuo também com assistência técnica judicial, eu já peguei caso de ter que defender síndico desta natureza. Sim. De ele fazer algumas obras e ele chateadíssimo, né? Sim. Porque, poxa, eu fiz pro bem do condomínio, Exato. um condomínio até em São Paulo. Poxa, eu fiz pro bem do condomínio, não sei o quê, e agora estão me acusando. Que aí vão acusar, né, Márcio? Com certeza. Normalmente vão acusar Ajudar. o quê? Dinheiro, né? Dinheiro. Gente, tudo que envolve dinheiro, já viu. Então, assim, aí, por que que escolheu esse piso? Então, se você tem o respaldo de uma empresa de engenharia que fez um estudo preliminar e está te indicando esse piso como sendo, esse piso atende porque a norma tal Sim. pede esse piso nessa área, e você já tem um respaldo muito maior e evita esse tipo de conflito futuro, né? Exato. Eu vejo, na verdade, eu vi recentemente na tua rede social alguma coisa falando sobre piso, sobre... Sim. Né? Isso... Então, assim, é uma coisa bem legal que a gente tem praticado na empresa. É um trabalho de formiguinha, Sim. porque é um trabalho de conscientização. Exato. Normalmente funciona melhor com síndico profissional do que o orgânico, porque o profissional já tem essa visão, essa noção da necessidade, usam muito a gente como essa ferramenta para ter esse amparo, esse respaldo no final, né? E eu acho que devagarinho a gente vai mudar isso aí. Exato, com certeza. E dentro disso tudo, Alexandre, como que está sendo a conscientização na área do AVCB? Tá tendo mais busca para regularização? Muito, muito. Inclusive, o que a Alice acabou de apontar, isso aconteceu comigo também na terça-feira, tá? Um cliente, né? Que ele imaginou que ele tinha contratado o melhor projeto, ele imaginou que ele teria contratado o melhor profissional. E quando eu me deparei com uma edificação de 1964 no centro de Campinas, eu observei que é um condomínio misto, o qual existem andares residenciais e andares comerciais. E nos comerciais, o profissional acabou colocando algo além do que poderia ser implantado naquele condomínio. Sim. Com a adequação de portas corta-fogo. O profissional colocou 3 portas corta-fogo no local, que em média, o custo de uma porta de instalação é algo caríssimo. É algo que se torna muito alto. Sim. De uma ele colocou 3. Tá? Quando eu me deparei com aquilo, eu falei para ele, assim, olha, o senhor poderia ter reduzido isso para uma. Mas como eu faço isso? Experiência técnica. Experiência do que você está fazendo. Sim. Experiência e propriedade do que você está dizendo para o cliente. E aí, o que ele fez? Ele cancelou o contrato que ele tinha com esse outro profissional. Sim. E acabou vindo para nós.
ele sentiu confiança. Ele falou assim, você me garante que você consegue? Eu falei, eu garanto. Eu consigo fazer isso para o senhor. Entendeu? Ou seja, eu consegui conquistar o cliente. Mas existem muitos profissionais que realmente, não, ou, na verdade, síndicos que não avaliam isso que a Alice comentou. Isso, ó, só aproveitando, isso é uma das partes que a gente faz no escopo também. Porque a gente coloca lá requisitos mínimos para contratação. Sim. Então, por exemplo, quando. Gente, a gente está falando de trabalho. Vou dar um exemplo em números aqui. Quando a gente vai fazer uma restauração de fachada, dependendo do condomínio, é 1,5 milhão. Exato. 2,5 milhões, dependendo do número de torres e etc., né? Da complexidade do trabalho. Então, você imagina você contratar o Zé da esquina? Não. A maioria dos síndicos não tem conhecimento para isso. Né? Nesse escopo de telhado que a gente fez, a obra ficou em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, mais ou menos. Pra vocês terem noção né, do gasto da coletividade, como você bem disse. E para você explicar para o condomínio, né, o investimento disso, Sim. um investimento alto como esse, né, Márcio? E aí foi feito... Sorte que lá é um condomínio grande, então... Sim, o rateio melhor, né? ainda alivia, né? Mas para vocês terem uma noção, foi feita a pesquisa. A gente faz uma pesquisa primeiro de engenharia, vamos falar documental, né? Como que é? Acervo. O que essa empresa já fez? Tem alguma semelhança com o serviço que eu estou contratando? Isso é muito importante. Exato. Você conhecer o acervo, você conhecer um pouco da empresa. Não é contratar no escuro, né? E depois uma pesquisa jurídica. Puxa a capivara mesmo. Exato. Qual que é a capivara daquela empresa? O que aquela empresa... como que é o comportamento dela de mercado? Ela tem condições de lá na frente, se der um problema, se ela tiver que ser acionada pela garantia, nem judicialmente, se Deus quiser, né? Vamos no extrajudicial primeiro. Que é mais rápido. Mas assim, se ela tiver que ser acionada pela garantia, ela vai ter como se responsabilizar? Então, esse também é um trabalho que entra dentro do escopo técnico, né? Da nossa responsabilidade. Uma obra dessa não pode seguir sem um seguro. Exato, isso que eu ia falar agora. Com certeza, é verdade. Seguro de obra, não pode. É altura? Os seus funcionários não têm seguro de vida? Como assim? Sim. Então, o condomínio porque o pode condomínio, exigir o seguro porque de o obra. condomínio Exatamente. também, né, Márcio? Ele também se torna corresponsável. Sim, sim. Totalmente. No caso de um acidente. Totalmente. Não, o condomínio tem que exigir da empresa o seguro de obra. Porque, afinal de contas, é uma forma dele respaldar. Ele não é nem corresponsável, é solidário mesmo. Exato. Então, isso é Então- uma ferramenta muito importante na contratação de serviço. Sim. É serviço de risco, é serviço grande, não só pela questão financeira, né? Uhum. Mas por todos os acidentes que podem acontecer. Então, o condomínio pode exigir isso da empresa também. Exatamente. Então, acho que é bem legal a gente comentar isso, né? Só falando, poxa, às vezes faz uma contratação errada, tem como blindar. Exato. Né? No final, pode dar algum erro? Sempre pode, né? Pode. Mas a gente trabalha assim, com risco, né? sim, mas a gente consegue mitigar bastante esse risco. Mas é importante, Alice, essa análise que você faz, né? Essa análise é feita através da sua experiência, né? Exatamente. De mercado. Então, quando o síndico contrata, ele já contrata um pacote completo, Sim. né? Dessa assessoria que você vai prestar, do que você vai oferecer. Não é simplesmente contratou um papel que é um contrato. Não. Contratou a Alice tem toda essa experiência, né, desse mercado, né, até para que a Alice auxilie na contratação. São mais de 15 anos, né, Alê? Desses outros profissionais. Então, isso é interessante. Sim. Isso é importante. Eu acho que, na verdade, é um leque, né? E a gente precisa estar todo mundo alinhado ali, né? A administradora precisa estar alinhada com o seu condomínio e entender que o papel da administradora não é simplesmente prestar contas, pagar conta. Na verdade, Não é uma acompanhar o financeira desenvolvimento. apenas. Porque, afinal de contas, o grande problema é mais fácil você agir remediando, né, do que simplesmente depois tendo que ir lá consertar, né? É mais fácil, aliás, é o contrário. Preventivamente do que você remediar. Eu sempre falo pro meu síndico, me ligue a qualquer momento. Se está acontecendo alguma coisa, me liga a qualquer momento. Porque é muito mais fácil a gente agir na hora que está acontecendo do que depois remediar. Vai sair muito mais caro. E sabe Deus o quanto isso vai impactar no financeiro do condomínio, né? Sim. Bom, você tinha comentado, né, que eu costumo, de fato, separar o condomínio em 3 fases. Exato. Lá atrás, né? Realmente, assim, até pela experiência que eu vim tendo ao longo desses anos,
eu descobri que a gente tem 3 fases, 3 idades de condomínio, né? Sim. A gente tem um condomínio que eu costumo chamar de recém-nascido, que é o condomínio implantação. Esse aí, eu considero até ali quase 2 anos do condomínio, ele tem uma fase muito própria. É uma fase que você está colocando sistemas em operação, né? Então, pode dar muito problema, né, de vazamentos, mas você ainda está respaldado ali pela garantia da construtora. Exato. Mas é um período muito crítico para acontecer muita coisa. Você está lidando com materiais novos também, Materiais né? novos, né? Então, assim, é um momento muito diferente. Exato. E que a construtora tem que estar, nem sempre está, mas tem que estar muito presente ativo ali. para contribuir, né? Uma segunda fase do condomínio, eu falo que é ali do segundo para terceiro ano até o quinto ano. É uma fase onde o condomínio já está rodando com mais tranquilidade, né? Já foi implantado, já está com uma ocupação maior. Já tem problemas previsíveis. É isso, já tem ali, né? A gente já conhece os moradores difíceis. As peças raras. As peças raras dos condomínios. Mas que é um condomínio que ainda está em garantia de construção. Que saíram para a fase final da garantia. Exatamente. E essa fase é uma fase muito complexa, que é uma fase que os síndicos, os gestores, não podem deixar o negócio baixar. Porque se baixar, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, você vai perder a garantia e é onde você tem que olhar o crítico. E muitas vezes esses vícios construtivos vão dar reflexo 8, 10 anos depois. Sim. Então, é um momento que você tem que cuidar com bastante carinho do condomínio, né? A construtora não vai estar mais tão presente. Exato. E aí vai requerer muito mais da gestão. Exato. Da gestão de um zelador, de uma zeladoria, né? E, se possível, tenha um engenheiro amigo ali sempre presente. E aí, a terceira fase é depois dos 5 anos. Daí para frente, né? Que é o condomínio tá sozinho, tá a própria sorte, né? Tá a própria sorte. E requer muito, né, da manutenção. Eu falo que nessa fase de implantação também nós temos um detalhe específico que é muita reforma de unidade. Exato. E hoje a gente tem uma norma que cuida especificamente disso, que é a NBR 16280. Né? E você tem que estar atento, porque na verdade o engenheiro tem o papel total ali, porque ele está acompanhando que tipo de piso vai colocar, que espessura a de... carga. Todas as fases precisam do engenheiro. Exato. Essa é a verdade. A gente brinca, até lá de trás eu venho falando, pessoal, assessoria jurídica vocês têm, assessoria contábil vocês têm. Cadê a técnica? Cadê a de engenharia? Né? E nessa fase inicial você precisa muito para isso. Porque hoje a gente tem muito sistema de alvenaria estrutural, parede de concreto, que a pessoa não pode simplesmente sair dando uma de louca e fazendo o que quer. Cortando, E o pessoal faz. O pessoal faz. Então, essa fase é mais para isso. Essa fase segunda... cozinha aberta. Americana, né? É sistema integrado. Que o condomínio não foi projetado para aquilo, mas na cabeça do condomínio... eu quero ter 4 ar-condicionados. E não comporta nenhum. Não comporta nem o primeiro. Exato. Então, aí essa segunda fase intermediária, vamos falar assim, que ainda tem as garantias, aí já entra mais a questão da manutenção, né, Márcio? Que é para você prolongar aí a vida útil dos sistemas, né? No 5º ano já é legal você já tá com a previsão para fazer uma pintura de fachada, para não deixar o negócio agravar muito. E aí, dos 5º ano para frente, que começa realmente... você tem que ter um olhar mais... Porque você está sozinho. Exato. Aí você tem que ter um olhar mais cuidadoso realmente com a operação e manutenção daquele condomínio. Então, eu sempre separo nessas 3 fases, porque eu, como engenheira, né, e a minha empresa, a gente atua de formas diferentes em cada fase dessa do condomínio. Sim. Na verdade, um ponto, né, como eu comentei já anteriormente, a maioria dos síndicos se preocupam em cumprir ali o calendário anual, que é a dedetização, a limpeza da caixa a cada 6 meses, enfim. Na verdade, o condomínio e o profissional, ele não é insensível ao financeiro, né? Tá precisando de um serviço, tá? O contrato de engenharia, por exemplo, é muito mais barato, de repente, ali se ter uma assessoria mensal para o condomínio, né? E ela sabendo da possibilidade financeira e sabendo da necessidade de se adequar para prestar um serviço para o condomínio. E da mesma forma, Alexandre, é possível, de repente, fazer essa prevenção do AVCB sem ficar aquela coisa contratando quando o montante está muito alto, né? Ou só na data da validade também. Exato. Então, o Alexandre pode ser contratado num contrato mensal, que vai custar muito mais barato para o condomínio,
e ele já ir fazendo a preventiva desse período todo, né? Então, quando chegar o momento da renovação, o condomínio está com tudo em dia, né? Não vai ter Exato. gastos extras. Exatamente, Márcio. É Já isso mesmo. coloca na previsão orçamentária, Exato, né? E já exato. fica todo mundo feliz. Exato. Inclusive eu. Sem algo para assustar depois aquele aumento de condomínio absurdo, né? Uhum. Bom, eu acho que a gente conversou bastante aqui. Espero ter esclarecido, levado informação para você que está nos assistindo. Vou deixar aqui os nossos contatos, né? Bom, primeiro a rede condominial, né? @rede condominial. Lá você vai ter nossos contatos também e de outros profissionais que estão ali à disposição. E o seu contato, Alice, sua rede? O meu é o @Feitor Engenharia. Legal. O meu é @ACL Soluções contra Incêndio. O meu é @Caires Imóveis e Condomínios. Legal. Obrigado. Foi muito legal esse bate-papo. Espero que a gente tenha contribuído aí bastante com o pessoal da área condominial. Eu também quero agradecer, tá? Esse bate-papo aqui com a Feitor, com a Caires, tá? Eu acho que foi um assunto bem importante. Que fluiu bem. É verdade. Então a gente já deixa você convidando aí você a seguir as nossas redes sociais, né? E a rede social da rede condominial. E aproveitando, já deixando o convite para o nosso próximo evento aí. Não tem a data específica ainda, mas você que começar a seguir lá vai poder acompanhar e vai ser um prazer te receber num evento pessoalmente, né? É isso Muito aí. obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Obrigada, Alice. Ale. Obrigado, Márcio. Até o próximo podcast.